A alfabetização e a educação. O impulso básico do povo de Israel na busca do conhecimento era um forte desejo de seguir. Às vezes temos a tendência de supor que os povos que viveram há 2000 anos eram bastante incultos. Isso é verdade com relação a algumas áreas do conhecimento, mas é fato que eles tinham bom domínio de outros conhecimentos. Biblioteca. Os povos do Antigo e do Novo Testamento eram alfabetizados e davam enorme valor aos estudos e à literatura. Se definimos biblioteca como coleção de livros, então podemos afirmar que havia inúmeras bibliotecas na época. Muitas das coleções descobertas são, na verdade, uma espécie de arquivo, onde se encontram cartas, contratos, obras da história e de literatura. Provavelmente não correspondem ao nosso conceito moderno de biblioteca. A mais antiga biblioteca já descoberta pertencia a Sargão, rei da Assíria, que governou de 722 a 705. Isaías 20, versículo 1. Nessa escavação foram encontrados cerca de 5.000 volumes. O rei Arcibanipal, 602 a.C., possuía uma coleção de 20.000 placas escritas. A imensa biblioteca de Nippur, que existia há 400 anos a.C., continha 50.000 volumes. A de Alexandria, no Egito, possuía aproximadamente 250.000 volumes. A alfabetização. Temos boas razões para crer que a maioria do povo de Israel sabia ler e escrever. Os arqueólogos têm encontrado evidências claras da existência de escolas em Ur, no Egito e na Mesopotâmia, dos dias de Abraão. Os preceptores. Na época do Novo Testamento, muitas famílias possuíam exemplares da Torá e os ensinavam regularmente a seus filhos. Os preceptores. Algumas famílias gregas, depois também romanas, tinham escravos encarregados de cuidar dos filhos do sexo masculino. Não se sabe claramente qual era a tarefa desses escravos, mas de modo geral eram encarregados da educação dos garotos. Paulo emprega essa palavra quando fala do papel da lei em nossa salvação. Diz que ela foi uma espécie de mestre ou tutor que nos levou a Cristo. Utiliza a mesma palavra também quando esclarece o relacionamento dele com os crentes. As escolas. Não temos muitas provas da existência de escola no início da história do povo de Israel. Contudo, há muita indicação de que antes mesmo da época de Moisés existia alguma forma de ensino, pois nos dias de Abraão as pessoas já sabiam ler e escrever. Os professores. No início da história de Israel, os pais eram mestres de seus filhos, e ao que parece, eles levavam muito a sério sua tarefa de transmitir os ensinamentos. Mestres famosos. Nos dias de Cristo, havia alguns mestres que eram muitos respeitados, assim como em outras épocas existiam admiradores, e a fama chegou a nossos dias. Hillel nasceu na Babilônia, mas foi à Palestina para divulgar seus ensinos, tornando-se logo famoso por sua inteligência. Criou 7 princípios de interpretação das Escrituras. Mais tarde, ele fundou sua própria escola, Beit Hillel, onde lecionava. Além disso, foi-lhe dado o título de Nazi, que significa o principal mestre do templo. Os historiadores classificavam Hillel como um liberal da interpretação da Torá. Shammai também era um dos mestres muito respeitados que em muitos aspectos defendia teses opostas de Hillel. Gamaliel foi um dos famosos mestres do primeiro século e muitos dos seus ensinamentos se achava preservado até hoje na Mishnah. É provável que ele fosse um seguidor dos ideias de Hillel. Seu aluno mais famoso foi o apóstolo Paulo. Com sua sabedoria e autoridade, Gamaliel convenceu o Sinédrio a não matar os apóstolos. Suas teses eram pragmáticas e largamente aceitas. Quando ele morreu, alguns disseram que a glória da lei havia se apagado. Línguas. Ao que parece, qualquer pessoa que vivesse em Israel, nos dias de Cristo, dominava 3 línguas e conhecia algumas palavras de mais uma. Primeira, aramaico. A língua que Jesus conhecia melhor era o aramaico. Provavelmente, aqui ele falava no seu dia a dia. O aramaico era a língua falada na região e nessa época passava por uma revitalização. Quando Jesus estava na cruz e soltou o seu brado a Deus, expressou-se em aramaico e não em grego e nem hebraico. Em cada sinagoga havia um intérprete para fazer a tradução do cerimonial para as pessoas que não soubessem o hebraico, já que fazia alguns séculos que essa língua era usada oficialmente nas sinagogas. Quando Jesus ele não falava o aramaico, ele não falava apenas o aramaico, mas também o dialeto aramaico usado na Galiléia, o mesmo que Pedro falava. Hebraico. Na prática, o hebraico se tornou a língua da religião. Os judeus tinham que empenhar muito pela manter a lei e sua interpretação.
O conhecimento dessa língua variava muito de uma família para outra. Não bastava que ela fosse aprendida na escola, era preciso que fosse falada em casa. Não seria errado afirmar quando Jesus se levantou na sinagoga para ler o livro de Isaías. O texto estava em hebraico e podemos acreditar também que ele não teve a menor dificuldade em ler o grego. Nos dias de Cristo, a língua mais aceita pelos povos do Oriente Próximo era o grego, o koiné, o dialeto grego em que o Novo Testamento foi escrito. Não era uma língua pura e precisa, como se acreditava. Na verdade, o grego clássico adulterado falava basicamente pelo povo por pessoas iletradas. O koiné não possuía um padrão definido, pois variava consideravelmente de um lugar para o outro. Paulo e outros autores do Novo Testamento conheciam bem o grego, por isso é possível que Jesus também tivesse domínio dele, já que era bastante falado. Pedro e João, que eram da mesma região que o Senhor, falavam bem o grego. Latim. O latim era falado apenas pelas pessoas que tinham de tratar assuntos militares ou oficiais e precisavam comunicar-se com os romanos. Daí se conclui que talvez não houvesse muitas pessoas na Palestina que falassem essa língua. Contudo, em certos momentos, sempre era bom saber algumas palavras dela. A frase escrita no alto da cruz onde Jesus morreu estava escrito em 3 línguas, hebraico, latim e no grego. O método de ensino. Sem dúvida, o método de ensino mais usado para a educação era a memorização. Qualquer outra forma de instrução que não fosse adotada era olhada com suspeita. As matérias ensinadas. Embora a escritura, a base da educação de um israelita, não era absolutamente única disciplina, eles estudavam também leitura, escrita, música, matemática, engenharia, direitos, língua, que eram ensinadas em escolas especializadas. As matérias citadas eram importantes para a vida e o pensamento desse povo, mas o que parece outras não eram. Em todos esses séculos, pesquisa arqueológica encontrou nenhuma obra importante. O mandamento Êxodo 24 proibiu os hebreus de criar as imagens de seres vivos. Até mesmo o desenho de uma águia poderia levar-se a desviar do culto. As tentativas feitas de estudar a ciência eram restritas. Não tinha liberdade para fazer investigações em certas áreas do conhecimento. Alguns rabinos advertiam que não deveria sondar o desconhecido. Os gregos e romanos eram mais abertos para o estudo científico e a educação em geral do que os judeus. A educação para crianças. A tendência geral era de escolarizar os meninos, mas não as meninas. Contudo, sempre houve em Israel mulheres com certo grau de conhecimento que atuaram em funções das quais podia aplicar essa cultura. Alguns exemplos disso são Débora, Hulda e Ana. O volume do conhecimento de uma menina poderia receber dependia de diversos fatores, das circunstâncias da vida, seu temperamento e da atitude dos pais delas. Quanto aos meninos, além do formal da escola, eles tinham que aprender um ofício. O objetivo disso era evitar o desequilíbrio de terem conhecimento teórico, mas pouca experiência prática. As tradições antigas já exigiam que os rabinos, além da função de ensinar a lei, tiveram outra atividade profissional, como era o caso de Paulo, que fabricava tendas. Jesus como mestre. Como já mencionamos antes, Cristo era também chamado de rabino e de senhor, o que indica que o povo respeitava como mestre. Um aspecto muito importante do ensino de Jesus era que ele, ao contrário dos escribas, falava com autoridade. É possível que muitos considerassem os escribas por demais mesquinhos e indiscretos, e visse Jesus focalizar nas questões mais importantes, baseada nos interesses de Deus. Cristo empregou diversos métodos de ensino. Uma de suas principais características foi sua grande habilidade como narrador. Suas parábolas são exemplo disso. Ele contava histórias interessantes para aclarar bem a mensagem. Outro ponto alto de seu método era o emprego de lições objetivas. Algumas vezes Jesus pregava, em outras fazia as perguntas aos seus seguidores ou provocava perguntas neles. Além disso, ensinou também pela prática. Dizia aos discípulos que fazerem determinadas coisas e ao fazê-los ele aprenderam a lição. Mas nem todo mundo apreciava os ensinamentos de Jesus e nem todos entendiam suas palavras. Houve um momento em que ele percebeu que seus ouvintes não estavam preparados para ouvir o que ele tinha a dizer, ou não estavam dispostos para ouvi-lo.